vai. Agora foi. Muito bem. Então, só responder uns exercícios aqui rapidinho da lista 7. E aí depois eu queria passar algumas coisas para vocês sobre fotovoltaica, né, que eu tinha comentado com vocês, né? Tem algum exercício aí que não ficou claro? Se vocês tiverem alguma dúvida, não? Professor, Diga. eu tive dúvida em relação a essa seta, assim. Ela indica para que lado a corrente está indo? Isso. Se eu puder fazer, por exemplo, essa 2 aí, para mim... Chave de a seta aqui da fonte de corrente, né? É isso mesmo, ela indica o sentido. Então, aqui, ó, essa primeira fonte aqui de 6 amperes está indicando o sentido da corrente. Então, aqui, ó, está saindo 6 amperes. Né? Certo? Está saindo 6 amperes. E chegando nesse nó aqui. E essa fonte aqui também, ó, tá chegando aqui nesse nó, colocar aqui como B, 10 amperes. 10 amperes. Então, como que está funcionando esse circuito aqui? Está funcionando. Aqui está pedindo o seguinte, para reduzir as fontes correntes em paralelo, de forma a deixar somente uma fonte, né, uma única fonte, fazer a associação delas. Então, vou redesenhar esse circuito aqui do lado, aqui, para a gente ficar. Então, tem essa fonte aqui, esse R1 aqui. Fonte 2, e tem um outro resistor aqui. Tudo bem. Que é 6 amperes, 3 ohms e 10 amperes. 6 ohms aqui. Muito bem. Então, vejam o seguinte, ó. Lembra que eu falei para vocês que aqui em cima, como está todo mundo ligado em paralelo, aqui é um ponto único, né? E aqui embaixo também é a mesma coisa. Então, eu posso redesenhar o circuito dessa forma aqui, ó. Colocar as fontes juntas aqui. Mas todos que eu fiz até agora não lembro. E colocar aqui os resistores. Eletricamente, pessoal, isso aqui não tem diferença nenhuma, um circuito do outro. Aqui 10 e aqui 6 amperes. Tá? Eletricamente não vai mudar nada, porque está todo mundo ligado aos mesmos pontos elétricos aqui em cima. Ok? Tranquilo, tá aí? Professor, o senhor inverteu aí só para ficar mais fácil de fazer a soma? Isso. É porque é o seguinte, ó, como eu tenho uma fonte num sentido e a outra no outro, o que vai acontecer? Uma vai anular o outro. Tá? Uma fonte vai anular a outra. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, vai sair uma fonte aqui, vai sair aqui 6 amperes, né, que é da fonte 1 aqui. 6 amperes. Aqui, ó, tá descendo 10. Tá descendo 10. Então, como que vai funcionar aqui? Aquela questão da lei dos nós, ó. Então, se nessa fonte aqui tem que circular 6, desses 10 que vai chegar nesse ponto, colocar como ponto B, ó, desses 10 aqui, ó, 6 vão ter que vir para cá, não é isso? 6 amperes? 6 vai vir para cá. E aí vai sair aqui para o circuito 4 amperes, não é isso? Concordam comigo? Para igualar aqui, ó, nesse nó B, ó, tá chegando 10, tem que sair 10. Aí para cá tem que sair 6, para a fonte de 6 amperes, e para o restante do circuito sair 4 amperes. Aí a soma do que chega é igual à soma do que sai. Ok? Aí, tranquilo, né? Aí esses 4 amperes vai passar aqui, vai
vai passar parte aqui no 3 ohms e parte vai vir aqui por 6. Beleza. Aí aqui em cima, esses 4 amperes aqui vai se somar e voltar para a fonte. 4 amperes. Aí aqui em cima, nesse nó A, vai chegar 4 amperes mais 6, aí vai passar aqui os 10. É isso? Porque a fonte é de 10, tem que circular 10 por ela. Ficou claro aqui como que vai funcionar a corrente? Ficou. Ficou sim. Né? Então, resumindo, ó, eu tenho uma fonte de 6 amperes e outra de 4, e outra de 10. Como elas estão ligadas em oposições opostas, né, o que o circuito está recebendo é a diferença, né? Ó, 6 menos 10 menos 6, 4. Então, o circuito está recebendo só 4 amperes. Então, resumidamente, é a mesma coisa que eu fui fazer isso aqui, ó. Aí o sentido é o da fonte maior, né, de 10 amperes, aqui 6, aqui 3 ohms, né, ohms, e uma fonte de 4 amperes. Ok? Então, essa é a resposta. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, basta eu somar os sentidos, ó. 7 nesse sentido, 3 aqui descendo, e a última aqui, 4 subindo, né? Então, se eu somar os sentidos aqui que está subindo, vai dar 11, está descendo 3. Então, 11 menos 3, 8, né? Então, vai prevalecer o valor maior, 8 amperes, e a resistora R1. E sim vai funcionar. E poderia também fazer lá a jogadinha das correntes, como que vai funcionar, tal, mas o que você tem que observar é o sentido da seta. Isso aqui tem até a ver com o que a gente vai falar depois sobre os painéis lá de energia, energia solar, que você também tem que ligar eles na direção correta, né? Porque senão aí um acaba anulando o outro. Né? Um acaba anulando o outro. Ok? Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Beleza. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o 4, ó, exercício número 4. Então, aqui, está querendo saber a tensão no resistor de 6 ohms, né? A tensão aqui em cima desse cara aqui. Então, aqui é a mesma coisa, né? A corrente chega aqui no nó, corrente total, 4 amperes, e aí vai se dividir, ó, I1 e I2. Para mim saber a tensão aqui nesse resistor, o que eu preciso saber? Pegar o valor da resistência, que é 6 ohms, e multiplicar pela corrente que passa por ele. Né? Pela corrente que passa por ele. Então, a corrente que passa por ele aqui é I2. Aí, pela aquela regra do divisor de tensão, ó, então eu posso achar o I2 aqui, ó, I total vezes. Aí eu multiplico pela resistência oposta, que é 10K, vezes 10 a terceira, e divido, né, pela soma de todas as resistências aqui. Então, vai ser 10 vezes 10 a terceira, mais 2, mais 6. Então, aqui vai ser 10 vezes 10 a terceira, dividir a parênteses por 10, vezes 10 a terceira, mais 2, mais 6. Então, é quase 1 ampere, né? Quase 1. Então, está dando aqui 999 milho. 999 vezes 10 a menos 3 ampere, ou 999 miliampere. Então, isso aqui a gente já sabe a corrente que passa por esse resistor de 6 volts.
6 ohms. Aí, para achar a tensão, né, lei de Ohm, vai ser 6 vezes 999 milho, 10 a menos 3. Então, esse valor aqui que a gente já tem, vezes 6. Então, aproximadamente 6 volts, né? Aproximadamente 6 volts. Então, a tensão aqui será igual a 5,99 volts. Muito bem. Professor, Oi. nessa questão aí que o senhor acabou de responder, tem a resistência também nela. Então, eu considerei, ué. Considerou? A resistência interna aqui é 10k ohms. Ah, beleza. Eu achei que. Então, essa resistência de 10K, ela é do circuito ou ela está representando a resistência interna? Resistência interna, Ah, beleza. tá? Mas aqui, ó, foi até bom você lembrar isso aqui. Veio o seguinte, ó. A corrente que está passando aqui, esse 2, é quase 1 ampere. Tá? Quase 1 ampere. Aí, agora, vamos calcular aqui. Vou calcular aqui para saber a corrente que está passando na resistência interna, para a gente ver a diferença. O I1 vai ser, ó, o I total vezes 2 mais 6, né? Que é o está em série aqui, tem que somar, vezes 6, dividido pela soma de todo mundo. 10 vezes 10 é a terceira, mais 2, mais 6. Vamos ver quanto que vai dar de corrente ali pela resistência interna. Então, 4 vezes 8, dividido, 10 vezes 10, a terceira mais 2, mais 6, fecha parênteses. Aqui não é 6, não, aqui é 8, né? Então, tá dando 3,2 milho, né? Que é 8. 6 não, é 8. Será que eu calculei certo lá? Vamos ver aqui. É 8, 4 vezes 8. Então, 3,2 vezes 10 é menos 3. Ampere. Então, isso aqui é 3,2 miliampere, ou 0,000, opa, não, 0,32, né? Ampere. Então, a corrente que está passando aqui, ó, não, tem alguma coisa errada aí. Peraí. Vou fazer aqui de novo. Está chegando 4 amperes. Por que aqui deu 1? Acho que eu fiz algum cálculo errado aqui. Deixa eu ver. 4 vezes 10 a terceira, dividido por 10 a terceira, mais 2, mais 6, fecha parênteses. Ah, agora sim. É 3,99. Oxe. Mas vamos lá, vamos recapitular aqui. Ainda bem que o colega falou lá. Deixa eu apagar esses resultados aqui, que eles estão errados. Agora faz sentido. Ó, então, o I2, que é essa corrente aqui, ó, que está passando pelo resistor 6, né, conferindo aqui os cálculos, é igual a 3,997 ampere. Tá? Então, está chegando aqui no nó 4 ampere. De 4 ampere, 3,99 está vindo aqui para o resistor de 6 ohms. Então, aí, respondendo o exercício, é 6 vezes 3,97. Isso é igual a... Isso aqui vezes 6. Então, 23,98 volts, né?
Agora, 3,98 volts. Quase 24 volts. Né? Quase 24 volts. Então, vejam o seguinte, ó. A corrente que está vindo para o circuito é praticamente a corrente total da fonte. Né? Quase 4 amperes. Né? Está circulando aqui pela resistência interna, que é esse I1 aqui que eu chamei, somente essa correntezinha aqui, ó, 3 milho. Né? Então, a gente vê que a resistência maior, que aqui é 10K, né, 10 kΩ, eu vou ter uma corrente pequenininha. Né? E aí, a resistência menor aqui, que está sendo associada a 8 ohms, está tendo praticamente a totalidade da corrente. Né? Então, aquela coisa que eu tinha falado para vocês. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Né? E aqui fica claro. E como aqui eu tenho uma fonte com resistência interna, o ideal é exatamente esse, que a resistência interna seja alta, né, para fontes de corrente. Para fazer o quê? Fazer com que a corrente, quase toda, né, ou toda ela, circule para o circuito externo, não pela resistência interna. Né? Você tem que alimentar uma carga, não ficar alimentando a resistência interna. Por isso que a resistência interna de uma fonte de corrente é muito alta. Ok? Tá claro aí? Sim, professor. Beleza. Muito bom. Então, beleza. Então, vamos começar aqui na fotovoltaica, que eu acho que vai ter bastante pergunta. Mas aí depois a gente volta nesse exercício aqui, ok? Pode ser sim? Ok. Beleza. Estão vendo aí, né? Os painéis solares, né? Está aparecendo aí para vocês? Tá. Sim, professor. Tá sim, professor. Não, beleza. Então, né? Que é uma usina solar, né? Começar a dar uma noção básica aí que tem a ver um pouco com o que ainda que é essa questão de fontes de corrente, tá? Então, são dois sistemas mais utilizados, né? O sistema on-grid, que é um sistema conectado à rede, né? Que tem aqui o painéis, aqui as fontes de correntes, elas são ligadas a um inversor, né? E aí conectada à rede elétrica da residência. Então, esse sistema aqui on-grid, ele só gera energia se tiver o lado CA, esse lado aqui é o lado CA, funcionando. Okay? Só vai ter fluxo de energia aqui solar para a rede se tiver corrente alternada do outro lado. Então, esse equipamento aqui, o inversor, ele consegue enxergar se existe tensão desse lado aqui. Ele precisa dessa tensão para poder ter uma referência de como que ele vai atuar. Se não tiver tensão, se estiver desligado, no sistema on-grid, aí o inversor fica bloqueado. Né? Tem um outro exemplozinho também, né? Tem um painel, corrente contínua, chega no inversor, e o inversor muda para corrente alternada, né? E aqui é conectado à residência e o medidor de energia é conectado à rede de distribuição, né? Sendo que esse medidor aqui ele é um medidor especial. Ele tem que ver a corrente que vai circular da residência para a rede e a corrente que vem da rede para a residência, né? Que seria, no caso, normalmente de dia, né? Horário que tem energia solar, tem geração das placas de energia, o fluxo vai estar da casa para a rede. Aí, à noite, o fluxo inverte, né? Da rede para a residência, porque você não tem geração de energia no período noturno. Então, esse aqui é o sistema on-grid. E aí eu tenho o sistema off-grid. Né? Qual que é a diferença do sistema off-grid?
eu tenho aqui, ó, painéis solares, aqui está o inversor, aqui está as cargas, né? A diferença é que no off-grid, eu tenho aqui uma bateria, tá? Tem uma bateria, e aqui também eu tenho um chamado controlador de carga. O que é isso? Ele armazena, ele fica controlando o carregamento da baterias, tá? Então, como funciona isso aqui? Então, nesse sistema aqui, eu não preciso necessariamente ter conexão aqui com a rede da distribuidora. Tá? Esse inversor aqui não precisa de ter essa referência. Né? Por quê? Porque quando os painéis estão gerando energia elétrica, eles estão carregando essa bateria e, ao mesmo tempo, ele está mandando energia aqui para o inversor e o inversor alimentando as cargas. Né? A partir do momento que não tiver mais geração de energia solar aqui pelos painéis, aí a bateria que vai ficar dando conta de manter o sistema. Entendeu? Então, por isso que nesse sistema aqui eu não necessariamente preciso ter conexão com a rede. Né? Na verdade, é desconectado com a rede. É o sistema off-grid. Pode falar. Essa bateria faz o mesmo papel de um gerador? Faz. É uma bateria. É um gerador de corrente contínua. Só que é um gerador estático, né? Ela atua quando falta. Quando falta. Exatamente, quando falta. Ela funciona como um no-break. Um no-break, né? Tem um no-break quando ele... Você desligou a energia no no-break, ele não tem uma autonomia lá de não sei quantas horas. Sim. É como se fosse isso. Acabou de gerar energia solar aqui, a bateria está carregada, ela vai ter uma autonomia de, sei lá, 10 horas para ficar mantendo o sistema. Normalmente não é uma bateria, é um banco de baterias. Tá? Sistemas que são off-grid, você tem muita bateria, muita mesmo. Capacidade gigante, é só mais ou menos usinas solares, né, usinas bem grandes que tem, dependendo da forma que foi projetada, né, que tem baterias. Né. E aí é interessante porque aí ele garante, a usina gera energia tanto de dia como à noite. Né. Mas assim, residencialmente, na residência é tudo o on-grid, tá? Que é utilizado em residências, que tem o sistema de compensação com a distribuidora, é o sistema on-grid. Esse sistema aqui, off-grid, ele fica inviável, porque você ter um banco de baterias, sim, que tem uma capacidade considerável, você vai ter que ter muitas baterias e vai ter que ter um espaço para elas. Né? Então, dependendo da aplicação, não é tão viável esse sistema aqui não, mas ele vem ganhando força aí. Aqui eu estou falando um pouquinho sobre strings. O que é string? String é esse conjunto de painéis aqui. Ó. Então, quando o pessoal fala, eu tenho a string é esses painéis ligados em série aqui. Ó. Então, tem a string 1 aqui e a string 2 aqui. E isso aqui que é uma string. Tá? São todos painéis ligados aqui em série. Tá joia? Todos ligados em série. Então, aqui, ó. E aqui é o inversor, né? Aqui, ó, esse símbolozinho aqui, 2 barrinhas é corrente contínua, e aqui esse símbolozinho aqui é corrente alternada. Então, ele inverte. Ele pega a contínua, inverte para alternada e manda para a rede. Então, vejam o seguinte, ó. Se eu seguir o sentido aqui, ó, né? Eu tenho essa entrada nesse painel, sai aqui em cima, entra no próximo, saiu aqui em cima, entra no próximo, vai até... E aqui no final, eu tenho a saída que retorna fechando o circuito aqui, ó. Então, esse terminal, por exemplo, aqui, esse preto poderia ser o positivo e o vermelho negativo, né? Ou vice-versa. Tá? Esse verde e amarelo aqui seria o aterramento. Tá? Então, isso aqui que é uma string.
Então, esses painéis, igual a gente tinha falado para vocês, são fontes de corrente, né? Então, fonte de corrente, igual no exercício que a gente viu anteriormente aí, a gente tem que ligar todas todas da mesma forma para poder ter a soma delas, né? O ideal é somar e não subtrair. Então, aqui, ó, se a gente ver esse lado aqui, eu tenho duas strings aqui em série, né? Então, aqui, ó, entrou, saiu, foi entrando e saindo. Aqui embaixo eu continuei na outra série aqui embaixo, né? E assim por diante. E aqui eu saí o conjunto. E aqui é um recurso utilizado, né, para você ter economia de cabos, tá? Porque aqui é o seguinte, ó, nessa configuração aqui convencional, né, ó, esse cabo aqui, desse último painel, ele tem que ser ligado aqui nesse primeiro painel, né? Então, esse cabo aqui ele é muito longo, tá? Os painéis, eles já vêm com um cabinho de 1 metro, 1 metro e pouquinho, tá? Até 2 metros. Então, aí você tem que fazer uma emenda aqui até chegar nesse outro painel. Agora, nessa configuração aqui embaixo, ó, é utilizado o próprio cabo do painel. Vai fazendo, ele intercala aqui, ó. Sai do primeiro, aí entra aqui no terceiro, do terceiro vai aqui no quinto, né? Aqui do último ele volta aqui, ó. Lógico que tem que seguir a entrada e a saída, tem que obedecer, né? A saída de um tem que ser na entrada do outro, né? E aqui você não precisa ter esse cabo longo aqui, ó. Você utiliza o próprio cabo dos painéis, né? Isso aqui é uma economia gigante, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver um painel aqui para vocês verem. Foto de painel. Professor, Oi, pode falar. hoje quando a gente compra o kit, eles já mandam os cabos suficientes para ligação em série. Sim. Mas assim, aqui dependendo aqui não tem, né? A parte frontal, né? Parte traseira. É porque é o seguinte, essa questão dos cabos cabo é dinheiro, né? Cabo é custo. Então, o que você puder fazer para evitar que tenha que ter cabo, melhor, né? Muito melhor. Eu tinha visto uma foto aqui, mas agora não. Uma foto que tem o cabinho atrás. Aqui, deixa eu ver se esse aqui dá para ver. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa imagem aqui dá para ver, não sei de onde que é isso aqui. Mas é esse cabinho aqui, tá vendo? Vem um positivo e um negativo, né? Aqui tá. Olha que o cabo aqui tá bem esticado, né? Por quê? Para evitar que tenha que fazer emenda com mais cabo, né? Tá usando aqui o máximo, né? Professor. Mandei o link aí com a imagem, professor. Tá, abrir aqui. Beleza. Obrigado, Antônio. Nada. Fala aí, meu patrão. Vai, não vou. Eu estava fazendo a ligação de painéis, aí eu peguei o negativo. Aí mandei lá para o inversor, aí a corrente chegava negativa. Aí eu falei, mas que diacho está acontecendo? Aí eu fui ver lá, tive que conferir de um por um. E aí? Aí tinha um que estava ligado, invertido. Aí troquei. Aí tinha um invertido aí. Pois é. Tinha. Exatamente. Então, é aquele negócio, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Esses painéis ali são várias fontes de corrente em série, né? Então, todas têm que estar no mesmo sentido. Agora tá certo lá, professor. Tinha ido um 0 lá no final, não tinha visto, não. Vamos ver. Esse aqui também é o mesmo, né? Aí dá um zoom, né? Esse cabinho aqui, ó. Aí, para não ter que
ter mais um cabo para emendar, ó, esse aqui também que está bem esticado, né? O colega aqui que está utilizando ele aqui esticou para poder conseguir fazer a emenda, para fazer o série, né? Que é muito prejuízo você ter que emendar cabo aqui. Esses cabos são caros para caramba. Muito caro. Mas então, voltando. Então, aqui, ó, eu tenho que colocar todos os painéis no mesmo sentido, né? Então, aqui, ó, tem um... Deixa eu inverter aqui. O negativo é esse aqui, e aqui o positivo. Negativo, positivo. Positivo, positivo. Aqui, negativo, negativo. Aí eu faço a ligação deles, ó. O positivo de um eu ligo no negativo do outro. E aqui vai ser a saída. Lá em cima vai ser a saída do positivo. E aqui embaixo é a saída do negativo. Ok? Aí o seguinte. Tá? Seguinte. Esses painéis têm que ser todos iguais. Ou seja, tem que ter todos a mesma corrente. Então, um exemplo. Se esse aqui é de 15 amperes, todos têm que ser de 15. Tá? Todos têm que ser de 15. Tá? Todos têm que ser de 15. E aí a corrente que vai sair aqui são 15 amperes. Tá? 15 amperes. Ok? Pessoal, mas aí como é que vai mudar a potência do painel? Aí o que vai mudar é aquilo que eu falei, ó. Esses painéis ele tem uma capacidade de tensão. Vamos colocar aqui, vamos chutar que cada um é de 40 volts máximo. Tá? 40 volts máximo. Todos de 40 volts. Aí o que vai acontecer? Né? Se eu tiver aqui, se eu multiplicar a tensão pela corrente, eu tenho a potência, igual V, igual vezes I, né? Então vai ser 40 vezes 15. Então, a potência de todos os painéis, estando no máximo aqui, vai ser 40 vezes 15. 600 watts. 600 watts. Tá? Então, para esse caso aqui, ó, eu teria aqui uma geração de 2.400 watts. Perfeito? São 4 painéis, cada um de 600. Né? Acho que nem tem painel de 600 watts. Eu estou fazendo um exemplo aqui bem grosseiro. Normalmente é 300, 350. Então, quando eles estiverem gerando o máximo de energia, eu vou estar gerando aqui 2.400. Tá? Então, beleza, então vamos voltar lá. Aí aqui, ó, eu tenho um exemplo de ligação, né? Conjunto aqui, que eu não sei se eu consigo escrever. Então, aqui, é como se aqui fosse o positivo, né? E aqui embaixo o negativo, né? Então, os painéis aqui, as fontes de corrente aqui, ó, estão ligadas em série, né? E aí, vai ter um positivo aqui no final, um negativo aqui, e aqui eu ligo no inversor. Né? Eu ligo no inversor. Então, aqui, ó, veja aqui que está, ó, inversor 1 e inversor 1. É o mesmo inversor. Né? E aí é o seguinte, ó, essa string aqui, né, essa primeira string está ligada a esse primeiro inversor aqui na entrada MPPT1. Né? E essa segunda string aqui, ó, né, segundo conjunto de painéis, está ligada a essa entrada aqui, ó, MPPT2. Tá? Então, quando isso é utilizado? Você pegar lá uma residência ou uma instalação que tem mais de uma água, todo mundo sabe o que é água, não é isso? Sim? Sim, professor. Sim, né? A queda Então, da casa. Não, não sei. Isso. É a queda da casa lá. Ó. Se a casa é assim, ó, eu tenho condição de colocar painéis desse lado aqui, ó, né? E desse lado aqui. E aqui é a minha casa. Certo? Certo. Então,
é como se esse conjunto aqui de painéis fosse essa string aqui, e esse outro conjunto aqui fosse esse outro. Ok? E aí eu separo, eu utilizo uma entrada do inversor para um conjunto de painéis e uma segunda entrada para outro conjunto. Por que isso? Porque cada painel, tá? Já que esse exemplo aqui está bem grosseiro, mas a ideia é o seguinte, é que esse sistema aqui, esse MPPT1 aqui, ele consegue extrair o máximo de potência, tá, desse painel, desse conjunto de painéis. Então, como cada um está ligado numa posição diferente, né, o ponto máximo de geração de energia deles serão diferentes. Então, o ideal é que você utilize entradas diferentes para cada conjunto de painéis. Okay? Então, isso aqui é um erro muito comum que tem projetos aí que o cara faz. Ele não utiliza essas duas entradas. Tá? Ele pega e faz isso aqui. Ó. Como esse negócio aqui, deixa eu ver ele aqui. Borracha. Deixa eu apagar aqui a casa. Ele não utiliza essas duas entradas do inversor. Né? O cara pega lá e faz o seguinte. Ele tira aqui, não usa isso aqui, aí pega esse positivo aqui, liga em paralelo com esse positivo aqui, e esse negativo aqui liga em paralelo com esse negativo aqui. Ele joga todos os painéis aqui, somente numa entrada, e a outra entrada do inversor ele não utiliza. Né? Aí o inversor não vai conseguir absorver o máximo de potência daquele sistema, porque no momento que esse sistema aqui estiver na potência máxima, como eles estão em posições diferentes, pode ser que esse segundo sistema aqui não esteja na potência máxima. Né? E aí não vai conseguir fazer esse balanceamento. Né? Então, essa questão quando vocês verem esse termo aqui, ó, MPPT, eu não esqueci como que é o inglês aqui, mas é o ponto de power máximo, que é um ponto de maior potência. Eu não lembro o que é o T. Uma coisa nesse sentido. Ficou claro aí, pessoal? Ficou, professor. Sim, professor. Então, beleza. Aí, como que é feita uma coisa aqui, ó? Como que se chega na quantidade máxima de painéis, para você ligar nessa entrada? Então, imagina aqui o seguinte, ó. Imagina aqui o seguinte. Vamos supor que essa entrada aqui do inversor, ela suporta uma corrente de 20 ampere, 20 ampere, né, e 600 volts. 600 volts, tá? Aí, o que você vai fazer? Lembre-se que é o seguinte, as fontes de corrente em série têm que ter todas a mesma corrente. Então, esses painéis aqui, ó, todos têm que ser de 20 ampere. Todos têm que ser de 20 ampere. Todos têm que ser de 20 ampere. Então, a corrente que vai circular aqui, que vai chegar aqui na entrada dele, 20 ampere. Então, tá de acordo com a entrada do inversor. Certo? E atenção, vamos ver o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui, que esse painel que eu escolhi aqui, ele é de 20 ampere, e ele tem a tensão de 30 volts. 30 volts. 30 volts. Então, a tensão aqui se soma. Tá? A tensão aqui se soma. Então, eu posso ir somando de 30, e esse 30 vai ser o máximo, né? Porque nem sempre ele vai estar gerando 30. Esse aqui é o máximo que eu consigo. Então, eu vou somando de 30 em 30 em 30 até chegar em 600. Né? Então, para esse caso aqui, se eu tiver 20 painéis de 30 volts, eu vou ter 600 volts. Certo? Então, aqui eu poderia colocar no máximo 20 painéis para não extrapolar a tensão aqui do inversor. Isso aqui, teoricamente, ok? Ficou claro, hein?
qual que é o máximo que eu posso pôr de painéis? Sim. Sim. Né? Aí, isso aqui seria o valor teórico. Tá? Mas aí vai ter alguns pontos lá que eu vou ter a questão do rendimento do painel, né? Nem sempre ele vai chegar nesses 30 volts. Tem uma série de aprimoramentos que são feitos, que aí você pode colocar um pouquinho mais, pode colocar 23 painéis, tá? Tem umas tolerânciazinhas e uns aprimoramentos para você conseguir extrair o máximo de energia. Mas, assim, basicamente é isso. Aí aqui, né, ó, aqui eu tenho várias strings ligadas em paralelo. Tá? Ligadas em paralelo. Aqui está, no caso aqui, 4 strings, né? 4 conjuntos de painéis. Então, vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos imaginar aqui que a entrada desse inversor aqui, ela é de 80 amperes. 80 amperes. Então, aqui, se eu tenho painéis aqui de 20 amperes, né, a corrente vai ter que ser 20 amperes de cada um. A saída aqui, né, no positivo, né, ó, vai sair 20 amperes. Aí, o que vai acontecer? Né? Vai chegar aos 20 amperes, aí vai chegar aqui nesse nó, que é o nó principal, todas as correntes vão se somar aqui, né, ó, 20 mais 20 mais 20, 80. Então, esse aqui é um outro modo. Eu tenho vários conjuntos de painéis em série, ok? E aí, quando eu coloco em paralelo, eles se somam. Okay? Aí eu estou somando a corrente somente aqui na entrada do inversor. Tá? Já que aqui não é o inversor, não, vou falar um pouquinho na frente o que é esse conjunto aqui, mas é como se fosse aqui, né? A saída para o inversor vai ser de 80 amperes. Tá? E aí, aquela mesma questão que a gente viu no exemplo anterior, né? A questão dos painéis, o conjunto dos painéis, né? Darem 600 volts. Né? Aí vamos colocar a entrada aqui é 600 volts. 80 amperes, 600 volts. Aí como os painéis aqui, ó, esse conjunto aqui, esse primeiro conjunto aqui, ele está ligado em paralelo com o segundo, com o terceiro e com o quarto. Quando eu tenho circuitos em paralelo, a tensão é uma só. É isso? Lembra lá, em paralelo, a tensão é uma e a corrente se divide. Né? Então, como está todo mundo em paralelo, a tensão que vai ser vista aqui pelo inversor vai ser os 600 volts. Né? Nesse caso aqui, somente a corrente que vai se somar. Perfeito? Sim, professor. Aí aqui está representando aqui também os fusíveis, né? Que são as proteções, né? Proteção do circuito, que são basicamente o que tem de proteção do lado CC, são somente fusíveis, tá? Porque pelo menos ainda eu não vi um disjuntor que seja viável, tá? Que opere em corrente contínua, tá? Para altas correntes. Okay? Não tem. Tá? Disjuntor de corrente contínua para altas correntes, não tem. Para altas potências também não. Então, são utilizados fusíveis. Aí, isso aqui, ó, é uma string box. Tá? O que é uma string box? É a caixinha onde chega todas aquelas conexões aqui, ó. Tá chegando essas conexões aqui, né? Elas são feitas dentro dessa string box. Né? É a saída lá dos painéis, né? Aí chega nesse conjunto de equipamentos aqui, né? Que são dispositivos contra surto e chave seccionadora, disjuntor, e aí daqui que é a saída para o inversor. Né? Aí tem alguns sistemas que tem a entrada do inversor
Ó, tem a saída para o inversor, e aí do inversor sai também, entra aqui novamente e vai para a rede de distribuição, para o painel de distribuição da residência, né? Então, string box nada mais é que isso, né? Uma caixinha, é um painelzinho lá onde tem os disjuntorzinhos, tem o protetor contra surtos, vários torzinhos, e a chave seccionadora. Aqui é a montada, né, ó, string box, né, é um nome diferente aí para painel. Mas todo mundo fala como string box. E aqui são os inversores, né, ó, um conjunto de vários inversores, tá? Aqui é onde que faz a mágica, né? Que tem a entrada de corrente alternada, corrente contínua, e a saída de corrente alternada, né? Ó, é um inversorzinho. Aqui é a string, né? Ó. Entra aqui, sai, vai para o inversor, sai do inversor, que tem uma chavezinha, e aqui vai para os painéis, né? O quadro de distribuição, né? E aqui vem dos painéis solares. Aí, ó, tem um outro sendo montado, né, uma string aqui com o inversor, e aqui, ó, aqui vai estar futuramente vocês fazendo essa instalação, tá? Acho que teve um colega que tinha falado sobre a questão de configuração, né, parametrização de inversor, né? Mas, assim, basicamente, tá? Basicamente, quando você liga ele pela primeira vez, você tem que parametrizar, né? O que é parametrizar? É inserir as informações, né, para poder fazer com que ele opere da melhor forma, né, ou da forma mais adequada. Então, você tem que informar lá horário, minuto, segundo, dia, hora e mês que você está ligando ele, qual que é a tensão de saída, qual que é a corrente máxima que você vai utilizar. Tem alguns inversores que têm 2 opções de corrente, né? Quantas entradas você está utilizando de corrente contínua, aqueles MPPT lá, se tiver mais de um, né? Qual que é a tensão da rede, né? Se é uma rede de 380 volts ou 220, né? Ou 127, vai depender. Então, essa parametrização que é feita, né? E aí tem uns outros parâmetros que são parâmetros de leitura. Você não consegue mudar, né? Que aí ele vai estar lendo qual que é a potência que está sendo gerada, qual que é a corrente que está sendo gerada, qual que é a distorção harmônica que está sendo gerada naquele momento, normalmente é bem baixa. Então, parametrizar um inversor não é tão complexo, não, né? Não é tão complexo. Desde que a ligação esteja feita corretamente, é bem simples. Pendrive também, professor? Oi? O pendrive também? Ele tem aquelas entradinhas para você colocar lá um pendrive, você conectar um computador nele, um notebook, né? Tem uns que tem até Wi-Fi também, que você consegue ligar ele numa rede, ligar um cabo de rede, aí você acessa ele pelo computador. Tem uns que é no Bluetooth, professor. Tem uns de Bluetooth também já, né? Pois é. Então tá muito prático mexer com esse negócio. Muito prático. Assim, aqui não é o problema está aqui, ó. Aqui que mora o problema. Porque aqui é onde tem mais intervenção técnica. É igual o colega falou aí, tá chegando uma corrente negativa. Por quê? Porque foi ligado errado. Né? Então, o que acontece aqui em algumas situações, por exemplo? Essa aqui, ó. Vamos supor que nesse conjunto aqui, ó, tem, sei lá, 20 painéis. Né? 20 painéis. Aí aqui os 20 painéis é 600 volts. Aí o colega lá, por falta de espaço, ou, sei lá, um projeto errado, nesse conjunto aqui, ele colocou, em vez de 20, colocou 15 painéis. 15 painéis.
Aí o seguinte, se cada painel de 30 volts, o máximo que vai dar aqui vai ser, né, 15 vezes 30 volts, vezes 15 painéis, vai dar 450 volts. Não é isso? 450 volts. Aí como é que você vai ligar um conjunto de 600 volts em paralelo com um conjunto de 450? Né? É possível? É, mas aí tem que fazer algumas aplicações aqui e aí você informar isso para o inversor, né? Que aí você vai ter que utilizar aquilo que eu falei para vocês, essa questão do MPPT aqui, ó. Né? Você pode utilizar esse conjunto aqui com 600 volts e esse conjunto aqui com 450. Não tem problema nenhum. Só você parametrizando lá no inversor, ele vai entender e vai funcionar, beleza. Agora, se ligar os dois em paralelo, vai ter problema. Então, a parte que onde tem mais intervenção humana é onde tem problema. A parte de inversor não tem muito problema, não tem segredo nenhum, não. Muito bem. Aí aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu estou vendo o lado da saída do inversor, ao lado AC. Ó. Então, aqui, ó, nessa rede aqui trifásica, né? Para mim ligar o inversor, eu ligo ele no neutro aqui, em uma fase. Né? Eu estou utilizando aqui o meu inversor e ligando ele a uma rede trifásica, né? A saída dele aqui é monofásica, eu não preciso de ter que ligar nas 3 fases. Então, essa aqui é uma forma de você ligar seu inversor. Eu não precisaria de pegar e puxar aqui 3 fios para ligar nas 3 fases. É queimar seu inversor. E aqui, né, no nosso caso aqui em Brasília, a outra opção é a saída com inversor trifásico, né, ó. Ou um conjunto de inversores também é possível. Então, aí eu ligo a referência, né, o neutro aqui no neutro, e a saída de cada fase nas fases aqui da residência. Tá? Essas aqui são as 2 opções de ligação do inversor do lado de 380 aqui na rede aqui em Brasília. E aqui, né, ó, tem os sinais de onda da saída do inversor, né? O ideal é que seja esse vermelhinho aqui, ó, a onda mais pura possível, tá? Mas ali como tem chaveamento ali, modulação PWM, isso é feito eletronicamente, essa onda aqui, né? Porque ela chega um sinal contínuo ali. A entrada é um sinal contínuo, né? Que ele não varia no tempo, Ixi, Maria, que tá feio esse negócio. É um sinal contínuo, como fosse uma reta, né? Então, aí o inversor transforma esse sinal aqui, que é um sinal CC, nessa senoide aqui, que é o sinal CA, né? Através de funções eletrônicas, lá, em circuitos eletrônicos. Vocês vão estudar isso aqui, tem como a gente fazer essa transformação. Tá? Nos próximos semestres, aí vocês vão aprender a fazer isso. Tá? E aí tem os vários tipos de onda, né? Sendo que o ideal é essa onda aqui senoidal suave, né? Aqui os inversores que conseguem produzir essa onda aqui são os mais caros. Tá? O ideal é que seja feito isso. Mas às vezes é possível utilizar esse intermediário aqui. Esse último aqui em azul, jamais. Porque isso aqui gera muito ruído na rede. Muito, extremamente muito. Tá? E aqui, pessoal, aqui é só um exemplo de um projeto, né? Ó. Então, é o que vocês vão aprender na aula de instalações elétricas, é a questão das simbologias, né? Vocês conseguirem bater um olho aqui nesse esquema
e saber que cada símbolo que ele representa, né? Então, aqui, né? Aqui são os módulos painéis fotovoltaicos, aquele negócio que eu tinha falado para vocês do terra, tá vendo? Aqui, ó, tem um terra aqui, outro aqui e outro aqui. Isso não quer dizer que são 3 terras distintos, né? Todos estão interligados. Mas, para ficar melhor aqui o desenho, né, é representado dessa forma. Então, você tem que pegar e saber interpretar e tá todo mundo interligado, né? Esse símbolozinho aqui, ó, é de disjuntor, né, ó. Símbolozinho de disjuntor, aqui é um disjuntor bipolar, que ele está pegando aqui os 2 condutores, né, os 2 condutores passando pelo disjuntor. Aqui o símbolo do inversor, né. Aqui tem a chave seccionadora aqui do lado do CC, né, que ela interrompe visualmente aqui o circuito, né. E aqui tem aqui o protetor de surto, né, ou varistor, né, que é um DPS, tá? Um DPS do lado do CC. E aqui está mostrando um disjuntor, mas o ideal aqui não é disjuntor, não. Aqui tem que ser fusível. Tá? Esse lado aqui é o fusível. Então, basicamente, isso aqui é um projetinho de fotovoltaico, né? Está sem algumas informações, a capacidade de inversor, né? A quantidade de módulos, mas dá para dar uma noção de como que é projetado e como que ele funciona. Aqui também já é outro painel, outro projetinho, né? Basicamente a mesma coisa, só que aqui tem o detalhe aqui do quadro de distribuição, né? O detalhe do quadro de distribuição. A entrada aqui, ó, tem um disjuntor aqui de chegada, né? Um disjuntor de chegada, tem um disjuntor de saída lá do inversor e um de chegada aqui, né? Aqui vai ter as cargas, né? Da saída para a residência. E aqui também tem a conexão com o medidor, né? Ó. Conexão com o medidor. Faltou um disjuntorzinho aqui também. E tem um disjuntorzinho aqui na chegada também. Tá. Muito bem, pessoal. Olha aí. Olha aí. Então, voltando aqui, né? Ó. Aquele desenho que a gente estava fazendo aqui. Olha, aqui eu vou conectar ao meu inversor aqui. Tá fazendo um desenho bem grosseiro aqui. Vai sair na saída CA. E aí, então, como que eu consigo estipular quantos painéis, né, eu preciso ter para mim atender a minha demanda? Certo? Então, você pega lá a tua conta de energia, como que é feito o cálculo. Supor que a gente tem lá 300 kWh, tá? 300 kWh no mês, é o seu consumo mensal. Certo? Consumo mensal. Existe um valor mínimo que tem que ser pago de acordo com a sua ligação. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui, que vocês estão muito quietinhos aí. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo, me acompanhando? Todo mundo prestando atenção aí. Professor, tá bacana. Vocês estão muito quietos. Todo mundo querendo aprender aí, energia fotovoltaica. Tá Então, beleza. Tá todo mundo concentrado, professor. Esse silêncio, assim, você não sabe se está todo mundo entendendo, se não está entendendo nada. Mas vamos lá. Ó, então, imagine aqui, o teu consumo máximo, o teu consumo médio, tá? Vou colocar um valor de 300 kW. Consumo médio, tá? Médio. Pega lá o ano inteiro, soma tudo, divide por 12, deu uma média de 300. Aí, você tem uma regrinha o seguinte, eu não lembro se os valores são esses, mas assim, se o teu sistema é uma fase ou monofásico, você vai ter que pagar, no mínimo, se eu não me engano, são 30
kWh mês. Tá? 30 kWh por mês. Tá? Mesmo que você faça um sistema lá para compensar esses 300 kWh mensal, né, você vai ter que pagar esse mínimo aqui, que é uma taxa de uso lá da distribuidora. Né? Se eu não me engano, é isso. Se for duas fases ou bifásico, são 50 kWh mês. E se for aqui trifásico, é 100. Então, esse aqui é um valor mínimo que você vai ter que pagar. E não tem como compensar. Então, fazer um cálculo aqui bem teórico. Vamos imaginar aqui que o nosso sistema é trifásico. Nosso sistema é trifásico. Esses valores aqui, depois eu vou confirmar, tá, pessoal? Eu lembro que eram esses valores aqui, mas eu não me recordo. Mas eu acho que é isso aqui mesmo, não muda muito, não. Então, se a minha média é 300, e aí 100 eu vou ter que pagar, não tem jeito. Então, o que eu preciso compensar com meus painéis são 200 kWh. Tá? Porque se eu gerar mais que isso, eu não vou utilizar. Né? A não ser que eu tiver uma outra instalação, enfim, uma outra residência, aí eu vou poder utilizar. Então, vamos fazer essa conta aqui bem fechadinha, né? Que a gente vai, o ideal também é o seguinte: quando você vai fazer um sistema desse, o colega tem essa média aqui de 300 kWh mês. Só que aí o que acontece? No primeiro mês que a conta dele cai lá de R$500 para R$50, o cara fala, rapaz, eu tenho energia de graça. Agora eu posso ligar ar-condicionado na casa inteira. Só que o sistema dele não foi projetado para aquele monte de ar-condicionado. Aí ele vai começar a pagar os R$500 novamente de novo. Aí vai ficar bravo com você que projetou lá para ele. Então, se ele precisa aqui de 200, aí você vai ter que fazer um ajuste. Fala, não, vamos projetando que vai ter um aumento de consumo, você coloca um sistema de 350. Né? Existe um valor, aí, uma porcentagem, 25% a mais, alguns cálculos aí que assegura que não vai ter problema. Mas aqui a gente vai fazer o cálculo para 200 kWh. 200 kWh. Aí o seguinte, mas esse aqui é 200 kWh por mês. Por mês. Né? Então, no mês tem 30 dias. Então, vai ser, para mim, saber o quanto que eu tenho que gerar num dia, vai ser 200 dividido por 30. 200 dividido por 30. 6,6, professor. Eu preciso gerar num dia 6,67 kWh. Num dia. Certo? Só que o dia, né, como é um painel solar, o dia, ele não utiliza as 24 horas, né? Porque horário noturno não tem geração de energia. Então, tem uma forma de você descobrir o HSP. HSP. O que é isso? É a hora de sol pico, né? Ou hora solar pico. Porque é o seguinte, vocês verem um gráfico de geração de energia, ele vai ser mais ou menos assim, se estiver bem projetado, ele vai ser mais ou menos assim. 0. Então, a curva é mais ou menos aqui. Ó. Aqui é em torno de umas 7 horas da manhã. Tá? Aqui vai ser o máximo, vai ser em torno das 14 horas. Essa curva ela é mais inclinada, não é tão assim, não.
Mais ou menos assim, isso. E aqui no final já tem aqui umas 17 horas do dia. Então, esse HSP aqui, ó, ele te indica esse período aqui, ó. Esse período aqui. Quantas horas, né, você tem aqui de sol que você vai poder gerar energia. Ok? Entenderam aqui? Então aí, ó. Sim. E, professor? Oi. Não entendi. É só para falar que eu entendi. Entendeu. Beleza. Ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Não, ninguém perguntou não. Então, aí, aparentemente aqui, ó, tem a diferença aqui das 7 horas da manhã até as 17. Então, aqui seriam 10 horas, né? 10 horas. Mas, na verdade, não é. O que esse horário representa é como se eu fizesse aqui, ó, um caixotinho aqui, ó. Eu pegasse fazer essa área toda aqui, ó, tá? Eu fizesse ela num retângulo. Eu fizesse ela num retângulo aqui, ó. Fizesse um retângulo, mais ou menos assim. Um retângulo, né? Esse retângulo aqui, ó, que é esse HSP, tá? Que é onde eu tenho aqui a garantia de toda a energia que eu vou gerar máxima aqui, ó. Eu não vou ter esse pico aqui em cima e nem essa parte aqui embaixo mesmo. É como se fosse uma média aqui, né? Não é média o nome não, mas é onde eu garanto, né? Ele está um pouco mais assim, toda a minha energia daquele horário. Aí, esse horário, HSP, ele vai variar em 5 horas, tá? 5 horas, 4,8 horas. Né? Aí vai depender da localização geográfica. Tem um site aqui, ó, e eu estava até vendo ele aqui antes de a gente começar a aula, cadê ele? Acho que é esse site aqui, ó, é do Cresesp. E aqui dá para a gente buscar pela latitude e longitude. Então, vamos ver aí o endereço de alguém aí. Cadê o Maps? Mapa. Ué, cadê o mapa? Não tem? É Maps. Aí, ó, vamos ver aí. Quem mora aí, onde mora aí? Fala aí o endereço. Candangolândia, professor. Candangolândia, vamos buscar aqui a Candangolândia. Guará, Parkway, Zoológico, tá por aqui, né? Bem, onde é que o senhor tá aí, ó? Gaúcho 1. Isso. Candangolândia. Vamos pegar um restaurante gaúcho aqui. Será que dá para pegar as coordenadas dele aqui? Eu não lembro onde pega isso aqui, rapaz. Aqui, ó. Copiado. Vou tentar colocar aqui. Peraí. Quinze 85500. 15.855.00. Mas é positivo? Não, menos, né? Menos 47.9.511.8. Vamos ver se vai dar certo. Professor, saiu 00 lá da latitude. Pois é. 95.11.8. Deixa eu ver se vai dar certo aqui.
Não, não é assim, não. Tinha um... Tem o menos lá, professor. mas ele não tá deixando colocar o menos. Vamos ver se vai. Ah, agora foi. Ah, não foi, não. Não tá indo, não. Ah, é que apareceu. Ah, Brasília aqui, ó. Não sei se eu fiz certo, não, mas apareceu aqui. Latitude 15,9, longitude 47,9. É isso mesmo. Então, ele aparece aqui em Brasília, ó, e ele te dá aqui, ó, a média do plano solar, né, do ano. Então, aqui em junho aqui é o ponto menor de horas sol pico, em agosto é o maior, 5,9. E aqui ele dá a média aqui, ó. A gente dá a média aqui de quantas horas sol pico você tem no dia. Tá? Aqui é o comportamento anual, né? Então, é o seguinte, voltando lá, então, se eu tenho que gerar aqui 6,67 por dia, tá? Por dia, vamos colocar aqui que essas horas nossas aqui, o HSP nosso é de 5. Tem 5 horas de sol pico. Né? Eu vou dividir isso aqui pela hora. Né? Então, vai ser 6,67 dividido por 5. Né? Eu tenho 5 horas, eu não preciso gerar isso aqui nas 5 horas, eu preciso gerar isso aqui no dia. Né? Então, isso aqui dividido por 5, ó, o meu sistema, ele vai ser de 1,33 quilowatt pico. Tá? Quilowatt pico. Então, no pico máximo aqui, ó, eu vou gerar isso aqui. Né? Eu gerando isso aqui durante 5 horas no dia, eu atendo aqui a minha meta diária. Eu gerando essa meta diária durante 30 dias, eu atendo aqui a minha demanda que eu preciso. Então, para mim atender 200 kWh por mês, eu preciso aqui de um sistema aqui de 1,5 aproximadamente quilowatt pico. Entenderam aí como que eu chego no valor? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Beleza. Aí o seguinte, vamos pôr igual aqui, ó. Arredondando aqui. Então, esse caso aqui, ó, 1,5 kW pico. Aí eu vou lá para os meus painéis. Ó. A gente tinha colocado painéis aqui de 600 watts, né? Então, aqui tinha 4 painéis, dava 2.400. Se eu tiver 3 painéis aqui, ó, né, nessa potência aqui, bem teórico, que não tem painéis de 600 watts, pelo menos eu não me recordo, eu teria que ter 3 painéis, né? 3 painéis de 600, que aí eu ia ter 1.800, não é isso? 1.800. 1.800 é igual a 1,8 kW. Né? Aqui eu preciso de 1,5. Certo? Então, resumidamente, pessoal, o funcionamento desse painel, desse sistema, é dessa forma aqui, tá? E aí, voltando lá ao gráfico, tá? Voltando ao gráfico lá da geração fotovoltaica. Voltando a esse gráfico aqui. Aí, ó, a curva, ela é mais ou menos assim, tá? Ela tem que ser assim. Então, eu vou ter aqui aproximadamente 7 horas da manhã, 6 horas, onde começa a gerar, até às 17, 18 em alguns locais, e aqui o máximo em torno de 13, 14 horas do dia. Tá? Então, como que funciona? Nesse ponto aqui das 7 horas, qual que vai ser a corrente minha do sistema? Alguém poderia chutar aqui nesse exemplo? Qual que vai ser o valor da corrente aqui, próximo das 7 horas, que eu estou começando a gerar energia? Isso aqui é a potência. A corrente seria 15 amperes, não, professor? 15 amperes. E às 13 horas, quanto que vai ser a corrente?
Seria as 15 também, porque não é uma fonte de corrente? Isso, exatamente. Não vai variar. Tá? O que vai variar vai ser a tensão. Tá? Então, se esse painel aqui, cada painel de 40 volts, máximo, nesse momento aqui, ó, às 7 horas, ele vai estar cada um com 10 volts, por exemplo. Tá? Aí, à medida que vai aumentando a luminosidade do dia, né, esse valor de tensão vai subindo. Tá? Esse valor vai subindo, até chegar aqui no pico máximo, que ele vai chegar nos 40 volts. Ok? Então, essa curva aqui, ó, ela tem tudo a ver com a variação da tensão de cada painel. Tá? Tem a ver com a variação de cada painel. Aí tem umas formas de compensar isso, né? Aí você pode aumentar a quantidade de painéis para poder compensar. O máximo de watts de cada painel é qual? Depende do fabricante. Né? Depende do fabricante. Eu já vi painéis de 350 watts. Né? Só que aí, aqui a gente está fazendo uma conta bem certinha, né? Esses painéis, a eficiência deles é baixa. Tá? É a eficiência de 15%, 17%. Então, assim, ele não vai gerar esses 350. Vai gerar bem menos que isso. Bem menos mesmo. Então, aí você calcula... Vai gerar 70 watts, no caso. Então, você calcula o que você precisa. Aí eu preciso de 1,5 kW pico. Tá? Quando coloco o pico, é porque eu garanto que isso aqui vai ser o máximo durante o dia. Tá? Tem muita dúvida para saber o que é quilowatt pico. É o máximo que eu vou ter no dia. Né? Então, eu calculo sempre em cima do máximo. Aí, beleza. Eu preciso de 1,5, certo? Só aí eu vou usar painéis de 350 watts. Aí, quantos painéis eu preciso? Para esse caso, 350 vezes 4 aqui vai dar 1.400. Então, 1,4. Então, 5. 5 painéis aqui, 350 vezes 5, vai dar 1.750. Então, dá 1,75 kW, né? 5 painéis. Aí você começa a mexer no projeto. Mas eu tenho que considerar a eficiência. Se a eficiência aqui está derrubando muito, aí eu vou ter que aumentar aqui mais 4 painéis para compensar. Um exemplo, tá? Não estou nem fazendo cálculo, estou só chutando aqui. Aí tem a questão da posição do painel, pessoal. Os painéis, eles têm que ficar virados para o norte. Tá? Para o norte. Para poder absorver o máximo dessas horas aqui de sol pico. No nosso caso, para o leste, não, professor? Não, é para o norte. É para o norte. É porque é o seguinte, tem um... É norte. Tem Você já viu falar do norte verdadeiro? Não. Não, professor. Não? Então, tem o globo terrestre aqui, ó. Então, aqui seria o norte, sul, né? Aqui seria o eixo. Que eixo que é esse aqui? Nem sei que eixo que é esse aqui. Né? Esse aqui é o norte geométrico, né? Mas o norte verdadeiro, ele está aqui, ó. O norte verdadeiro é inclinado, que é o norte verdadeiro aqui, e aqui o sul verdadeiro. Tá? Que é difícil explicar aqui, mas aqui a Terra, ela gira assim, ó. Ela não gira assim, certinho, no mesmo eixo. O eixo que ela gira é esse vermelho aqui, ó. Então, ela faz isso aqui, ó. Entendeu? Não sei se eu consigo explicar muito bem, não. Mas tem essa questão do norte verdadeiro. Então, o ideal é que os painéis fiquem inclinados, né? Eles fiquem inclinados, eles não podem ficar nessa posição reta aqui, eles têm que ficar inclinado,
tá? Seria um painelzinho. E aí recebendo a insolação aqui, os raios solares, né? Eles virados para esse norte aqui, ó. Tá? Para esse norte aqui. Então, por isso que eles têm que ser inclinados. Normalmente, eu acho que o ideal, acho que é 22 graus de inclinação, 30 graus de inclinação, alguma coisa assim. E é direcionado para o norte. E aí você consegue aproveitar o máximo de energia. Tem a ver também com a posição do Sol também, né, professor? Que ele é inclinado. Isso, exatamente. Aí vai ter um negócio chamado azimuth, aí a gente já vai estar entrando muito dentro do negócio, mas, enfim, é que a posição solar do Sol, a posição solar do Sol é do Sol, não tem jeito. Né? A posição do Sol, ela varia também ao longo do ano. Até por isso aqui, ó, naquele que a gente pegou aqui as médias de hora de sol pico, né, ela varia, ó. Tem mês que é bem baixo, tem mês que é mais alto, por conta da posição do Sol, né, a posição do Sol. Então, aí eu vou ter que ver, aí eu não sei se aqui tem, vamos ver aqui, da posição, eu não sei se é aqui, tem um lugar que ele mostra aqui qual que é a inclinação ideal. Eu acho que é isso aqui. Aqui, a inclinação, ó. A maior média anual, aqui, ó, é na inclinação 18 graus ao norte. 18 graus ao norte. Então, seu painel, você conseguir colocar o painel lá, inclinadinho, virado para o norte, inclinado em 18 graus, você vai conseguir o máximo, que é essa média aqui de 5,48. Tá? Mas vamos um pouco, seu painel ele não está tão ao norte e nem está em 18 graus de inclinação, né? O ângulo de inclinação aqui não é 18 graus, é um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Aí você vai ter que compensar isso aqui também, porque vai gerar perda. Como ele não está direcionado corretamente para o norte, aí, pela instalação lá, pela edificação, não compensa você mudar, você utiliza a inclinação que você tem. E lá, essa inclinação é 30 graus, né? Você vai compensar com o quê? Com mais painéis. Então, você vai lá e coloca mais 2 painéis lá, para compensar essa perda que você está tendo na inclinação e no posicionamento dele, né? Você está direcionado para o norte verdadeiro ou não. Né? Aí um outro ponto, sombreamento, tá? Sombreamento. Se em algum momento do dia bate sombra ali no seu painel, que não deve bater nada, tá? Se tiver sombra, você perde muita energia. Né? Então, o ideal é que ele tenha a vista aqui livre, né? Vista livre, não pode bater sombra não, tá? Porque ele gera energia, pessoal, não é no momento de sol forte, não. No calor, não. É no momento. Tá? Então, se tiver uma maior quantidade de luminosidade, uma temperatura baixa, né, se tivesse um sol frio, seria o ideal, entendeu? Então, nos dias que não tem um sol tão forte, mas tem luminosidade, ele vai gerar energia, né? E se você deixar ter algum sombreamento aqui, você vai perder muito mesmo. Então, não tem que ter sombreamento. Né? Aí um outro ponto também que gera perda, poeira, né? Que ele vai ficar ali no alto tempo, vai ter um pouquinho de poeira. Então, a sujeira, né, que vai ter ali em cima, vai gerar uma perdazinha também no conjunto. Aí, sei lá, você calculando lá, garantindo o mínimo sombreamento possível, coloca lá um percentual de sujeira, aí você coloca lá mais um painel para compensar. Calculando, né? Isso aqui eu estou chutando. Então, aí no final... Oi? E de vez em quando dá uma limpada nos painéis. Isso, tem que limpar, tem que lavar eles lá, jogar uma aguinha lá para limpar, passar um pano lá para
Eu não sei quanto tempo que limpa, não sei se é uns 5 meses que limpa, eu não tenho noção. Depende da poeira. Depende do ponto da poeira, né? Você perceber que essa curvinha aqui está diminuindo aqui, ó, né? É que está ficando sujo. Aí, no caso aqui, ó, oi, pode falar. Eu vi um vídeo de um cara em cima desses painel limpando tipo com um rodo. Eu fiquei meio assim, uai, você não quebra não, esse bicho? Não... Quebra. Quebra. O ideal não é pisar em cima não, né? Apesar que tem as posições lá para você acessar, né? O que acontece é o seguinte, quando o fabricante projeta lá o painel, né? Ele indica lá qual que é a distância que você tem que deixar entre os painéis. A distância que, sei lá, 1 metro. 1 metro é muito, mas eu estou só chutando, tá? Ele indica que essa distância é para você ter livre acesso aqui, né? Poder dar manutenção, enfim. Mas aí o que acontece? O espaço que o cara tem, né? O cara calcula lá no limite, aí às vezes não dá. Aí ele pega e põe os painéis um colado no outro. E aí não liga muito na manutenção. Aí depois, quando precisa da manutenção, tem que se virar, né? Mas assim, tem essas especificações. Você tem que deixar um espaço, né? E tem um espaço mínimo lá para você poder acessar todos os painéis, né? Por exemplo, se precisar de algum painel queimou, vai precisar de trocar o painel, ou está com mau contato, está com ponto quente, né? Você tem que ter como meios de acessar ele, né? Deixar tudo junto não tem jeito, né? Mas vamos lá, voltando. Então aqui, ó, inicialmente, tá? Inicialmente a gente tinha feito o cálculo aqui que 5 painéis de 350 atendia, né? Mas a gente foi vendo tanta interferência, né? Que aí, para mim poder garantir, eu tive que aumentar mais esses 6 painéis aqui, ó. 6 não, 7 painéis, né? 4 mais 2 mais 1. Então, eu vou ter que ter um conjunto de 12 painéis de 350 watts para poder garantir essa demanda aqui, ó. Então, sempre você vai ter que ter uma quantidade maior do que você precisa para poder compensar as perdas que são inevitáveis, né? Professor? Oi. Tem que levar em consideração também o tamanho do painel, né? Da placa, no caso. Não, o tamanho, ele vai influenciar no seu espaço. Sim. Tá? No seu espaço, porque é o seguinte, vamos supor que é o seguinte, ó. Vamos supor que aqui, esse espaço aqui, você consegue colocar 10 painéis de 350 watts. Aí aqui você precisa de 12. Ó. Então, esse de 350 já não dá para você usar. Aí, o que você vai fazer? Se 12 vezes 350, o total vai dar 4.200. Né? 4.200. Aí, se eu dividir 4.200 por 500, vai ser 8,4. Então, 9 painéis de 500. Então, 9 painéis de 500, né? Considerando que os dois têm a mesma dimensão, aí eu consigo aplicar aqui no meu espaço, porque aqui eu tenho uma área aqui para 10 painéis, né? Então, isso vai influenciar também. Tá? O espaço... Pessoal, aí todos os painéis vão trabalhar nesse percentual aí de 17% de eficiência? Todos? A maioria. Tanto faz ele ser de 350 watts ou de, sei lá, 100 watts? Não, aí vai depender do fabricante, né? Vai depender do material, do tipo da célula
fotovoltaica que ele tem, né? Como que ele é concebido. Aí tem uns painéis lá que são... como que fala? Ele tem célula dos dois lados. Tá? É bifacial. Aí esses bifaciais têm um pouquinho mais de eficiência, né? Só que são mais caros. Então aí vai depender da aplicação, né? Uma outra aplicação também, mas aí é para usinas... Tem as trilhas, professor, seria as trilhas? É o tracker, né? Isso. É o tracker. O que é o tracker? Ele vai variando o painel, né, acompanhando o sol. Entendeu? Então, ele consegue pegar a melhor inclinação para qualquer posição do sol. Só que aí também vai aumentar a eficiência, mas vai ficar mais caro. Então, dependendo do custo, não vale. Olha aqui, ó. Isso aqui é aquele do aeroporto, professor, lá da saída, eles têm essa função tracker aí, não tem? Tem, eu acho que tem. Normalmente usina tem. Esses daqui, ó. Aqui eu não sei, mas eu acho que deve ter também. Não, aqui não parece que não está tendo, não. Mas tem, tá? Tem sim, tracker. Não compensa que você gaste energia para você movimentar ele, né? Dependendo da posição, da quantidade de painel, você vai gastar energia. Essa usina aí tem um espaço de limpar, viu? Ali tem. Aqui, ó, eu estava pegando aqui um painel do fabricante, ó. Aqui as características dele, ó. Então, potência nominal máxima aqui, ó. WP, ó. Potência de pico máxima, 320 watts. Esse modelo, esse do meio aqui, 270 watts. E aqui o primeiro, 155 watts. Né? Aqui a eficiência, ó. Caramba. Ó, esse de 270, a eficiência dele é maior que o de 320. Tá? Então, isso aqui tem que ser levado em conta. Aí a corrente máxima também, isso aqui também tem que ser levado em conta. Aí vai depender do seu inversor, né? Porque o inversor, pessoal, quanto maior a corrente, mais caro ele é. Né? Porque aí ele vai ter uma potência maior. Eu queria ver aqui as dimensões. Aqui não tem as dimensões. E aí também é aquela questão que o colega perguntou aí, né? Qual painel que eu vou utilizar? Vai depender do espaço que eu tenho. Professor, tem aí em cima aí, ó, tá da 6x10, 6x12 aí, ó, tá vendo? É isso aqui, mas isso aqui está com quantidade de células. Então, será que é a quantidade de células que tem em cada painel? Eu estou entendendo que é isso. Não sei se, porque esse aqui, não sei se fosse 6x10, é um painel muito grande. Se fosse metros, não tem como ser não, né? Não. Muito grande, é. Não, professor, seriam 10 colunas e cada coluna tem 6 quantidades de células. Entendeu? Que são 60 células. Então, mas aí é a célula dentro de um único painel. Entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Que aqui, ó, dentro do painel, esses quadradinhos aqui, ó, cada um é uma célula. Entendeu? Entendi. Entendeu? Aqui, ó. Esses quadradinhos internos aqui, cada um é uma célula, né? Aqui não tem a dimensão, não. Vamos ver, colocar aqui, ó. Dimensão. Painel. Solar. Tendo por 1 metro aí, você. Aí aqui, ó. Esse aqui tá mostrando legal. Vamos ver se mostra aqui. 1,70 por 1. Aqui, ó. Aqui, ó. Né, ó. 72 células. Então, aí é os quadradinhos aqui, tá vendo? Aqui, esse aqui é de 1,96 por 99 centímetros. Né? Aqui, esse aqui é de 60 células, tem uma potência menor, né, e um tamanho menor também. Aí, isso aqui você vai ter que adequar ao teu espaço. Né? Aí vai ter que... como se diz? Projetar de fato, né?
Você calcula lá o que você precisa de potência, vê o que você tem de área, e aí concilia uma coisa com a outra, né? Tem uns aplicativozinhos, os aplicativos de celular, depois eu vou mandar para vocês o nome deles aqui, eu não sei qual que é, não lembro, de cabeça, que aí você coloca lá os dados, né, de conta de energia, localização, quanto que você paga, ele já te dá a quantidade de painéis, o valor da potência, e aí o espaço, a área que você precisa para colocar aqueles painéis. Hoje tem bastante coisa te auxiliando, né? Mas os colegas que eu tenho que trabalham com esse energia solar, eles não confiam muito nesse aplicativo, não. A maioria faz o cálculo na mão mesmo, para saber se está certo. Mas tem muito software, muita coisa que ajuda, mas aí tem custo também, né? Então, a galera com a experiência também, né, já consegue ter uma base legal, de noção de quantos painéis é necessário, a área, né? Então, professor, eu fiz uma conta aqui rapidão aqui, professor. Ele, no caso, ele tem 1,7 metro quadrado, vamos dizer assim, cada painel. Num lotezinho, numa obrazinha de 100 metros quadrados, cabe 58 painéis. Mas vai depender da água, da caída da casa. Vai depender da caída da casa, da água. Da água. Entendi. Se for uma laje reta, sem queda... Não, aí se você tiver uma laje sem queda, aí você vai ter que colocar um suporte lá. Fazer inclinação. Tipo um cavalete, né? Isso, para ter inclinação para o painel. Aí seu projeto vai ficar mais caro, né? Que você vai ter que ter essa armação aqui. Professor? Sim. Um jeito simples de testar o painel é deixar ele no sol quente, tipo assim, 2 horas. Aí pegar o multímetro e ver se ele está gerando a quantidade de potência que marca na especificação dele. Você liga o multímetro direto nele, para ver a tensão? Ah, tá. Para ver se ele está gerando. Ele diz a quantidade de potência que ele está... De volts, né? De volts que ele está gerando. Não, é possível, sim. Aí tem o pessoal fala que é comissionamento, né? Que antes de você ligar, né, tem que fazer todos os testes, fazer essa medição de painel por painel, para saber se está tudo certinho, né? Se não está dando algum valor negativo, se não ligou algum invertido, né? Aí tem que fazer o comissionamento. Ver se tem continuidade, como é circuito em série, tem continuidade, né? Tem uma série de testes que são feitos aí. Um aterramentozinho bem feito. Isso aí é extremamente importante. O aterramento é vital. Sobre aterramento tinha até um ponto, deixa eu ver se é esse aqui. É essa imagem aqui, ó. Essa questão do aterramento, pessoal, é um ponto que você colocou aí que é bem sensível, tá? Esse projeto aqui, ó, tem um aterramento aqui dos painéis solares, ó, esse verdezinho aqui no terra, e aí aqui, ó, os DPS também tá ligado ao mesmo terra, e aqui também o aterramento lá do lado do painel de distribuição, do quadro de distribuição, também está ligado ao mesmo terra, certo? Existem alguns especialistas que dizem que essa ligação aqui não pode existir, tá? Tem que ser separado o aterramento do lado dos painéis, que é lá do CC, do aterramento do lado CA. Eu, Paulo Vitor, entendo que tem que ser ligado, tem que ser do jeito que está aqui, né? Mas vocês vão ver algumas instalações que é separado, né? Mas aí vai de quem está projetando. Então, esse aqui também é um ponto bem sensível do sistema, aterramento. Se o aterramento não estiver bem feito, você pode ter problema.
né? Que aí você não tem uma referência adequada, não vai conseguir ter o melhor desempenho possível. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Tá ótimo, professor. Hoje foi... Tranquilo, professor. Hoje não teve nem pausa. Hoje faltou café. Foi direto. Não, mas beleza, cara. Foi proveitosa a aula. Então, pessoal, hoje eu não vou passar mais nenhuma lista, não, tá? Porque também a gente só teve essa conversa aqui. Aí na próxima aula a gente já viu uma segunda lista, a 8ª lista e também já agenda a avaliação, tá ok? Deixa eu até ver aqui, peraí, deixa eu só ver aqui como que tá o calendário lá da escola. De repente tem que marcar a prova hoje. Deixa eu ver aqui. Não precisava de entrar aqui, não. Aqui embaixo, calendário. 1º, 2021. Avaliação A2, de 27 a 2. Então, 27 a 2, não, então não pega, né? Dá para a gente ter a próxima aula. A próxima aula, então, a gente faz uma revisão. Beleza? E aí faz a prova no dia 2. Ok? Ok, professor. Então, beleza. Então até semana que vem, então, pessoal. Beleza, professor. Professor, obrigado aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Obrigadão. Boa noite.